todos em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que abram comigo em Marcos capítulo 13. Antes da gente ler o texto, eu quero, por favor, convidar você, meu amado, a vir comigo em oração a Deus. E hoje nós iremos ler o texto muito mais como pretexto. Algo que eu não gosto muito de fazer, mas iremos fazer essa noite. O nosso sermão é temático. E eu convido você agora, por favor, a vir comigo em oração. Obrigado, Fábio. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, pela permissão que o Senhor nos deu essa noite de te adorarmos, pelo privilégio que o Senhor nos deu de virmos até aqui, este lugar, de cantarmos louvores ao Teu nome, de bendizer ao Senhor que é digno de toda a nossa adoração. Senhor, nos ajuda, para que nessa noite possamos entender a Tua vontade, e entender o Teu propósito, entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Tira a venda do nosso coração, para que com o coração despido, com o coração nu dos nossos pressupostos, dos nossos conceitos, que possamos receber a Tua palavra e compreender aquilo que é o propósito do Senhor para nós. Livra-nos da nossa arrogância, do nosso pensamento de que somos alguma coisa ou que somos detentores da verdade. Senhor, livra-nos dessa nossa prepotência e arrogância. Ajuda-nos a nos submeter à Tua palavra, e nessa noite nós queremos clamar que o Senhor faça com que cada coração aqui nessa noite se submeta à verdade das Escrituras. Senhor, esse é o nosso pedido nessa noite. Esse é o nosso clamor. E como sabemos que é impossível que qualquer um que está aqui faça isso sozinho, nós clamamos que o Teu Espírito trabalhe em nosso coração, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, pela pregação da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos concede essa graça, nos concede essa dádiva, que só pode vir pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amados, nós temos, durante alguns meses, para a glória do Senhor, nós temos falado muito sobre o Evangelho de Jesus. Nós temos falado sobre o que é o Evangelho, nós temos falado sobre o que não é o Evangelho de Jesus. E algumas semanas, acho que um mês ou dois atrás, eu tinha falado que nós iríamos começar a falar da prática desse Evangelho, daquilo que o Evangelho precisa produzir em nós de forma prática. E eu gostaria que nós pudéssemos começar a falar dessa prática do Evangelho com relação à igreja do Senhor. Como é que a igreja do Senhor, como é que esse Evangelho afeta a igreja do Senhor de forma prática. Então eu gostaria de hoje aqui com os irmãos iniciar uma série de mensagens com esse tema, igreja.
falar um pouco sobre a igreja, sobre a prática da igreja no Evangelho de Jesus. Não é que a igreja ela vai praticar o Evangelho, porque nenhum de nós é capaz de praticar o Evangelho. O Evangelho só foi possível ser praticado por Jesus. Ele é o único que foi e é capaz de cumprir o Evangelho, de vivenciar o Evangelho. A minha proposta aqui é que nós possamos viver pelo Evangelho e não o Evangelho em si. E nessa minha proposta aqui, que nós iremos estudar sobre esse tema, igreja e prática no Evangelho, nós iremos falar sobre algumas coisas com relação à igreja. Nós iremos falar sobre a natureza da igreja, não hoje, ok? Nós não iremos falar sobre isso hoje. Mas nessa série de mensagens, nós iremos falar sobre a natureza da igreja. Iremos falar sobre os atributos da igreja, sobre as marcas da igreja. Iremos falar sobre os membros da igreja. Iremos falar sobre disciplina na igreja. Até chegarmos no governo da igreja. Como é que a igreja, ou por quem a igreja é governada aqui na terra? Pelos apóstolos? Pelos bispos? Por pastores, presbíteros? Nós iremos estudar esse tema, tendo em vista que o nosso objetivo aqui como congregação é que no meio do ano que vem, aqui nessa congregação, sejam levantados homens para serem líderes nessa congregação. Então no meio do ano nós estaremos fazendo isso, mas estudaremos primeiro sobre esse assunto. Mas antes de estudar todos esses temas aqui que eu falei, eu gostaria que hoje nós pudéssemos começar falando sobre qual é o propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? Você já parou para pensar qual é o propósito da igreja? E talvez você pense assim, mas isso não seria um tema muito para culto de doutrina? Não é um tema um tanto quanto doutrinário? Sim, é sim. É um tema doutrinário, sim. É mais para um culto de doutrina, sim. Entretanto, o domingo é o dia onde quase toda a igreja se faz presente. E como é um assunto que diz respeito a toda a igreja, nós iremos tratar isso aqui aos domingos, não consecutivos. Quando for eu na pregação, iremos tratar sobre esse assunto igreja. E hoje iremos tratar sobre qual é o propósito da igreja. Amém? Amém. É isso que nós vamos falar hoje à noite. E tendo em vista que esse assunto ou esse tema é um assunto muito mais estudo do que pregação, eu vou me esforçar, irmãos, em nome de Jesus, para transformar isso aqui muito mais ou mais parecido com um sermão possível, para que não fique um estudo bíblico e sim um sermão. Que Deus me ajude para que eu possa verdadeiramente, como hoje é um domingo, que esse seja um sermão segundo a vontade de Deus. Amém? Antes da gente falar sobre o propósito da igreja, eu gostaria que nós pudéssemos ler Marcos capítulo 13, versículos 1 e 2. Todo mundo achou? Diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vedes essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Como eu disse,
Esse texto eu li muito mais como pretexto para a gente iniciar aqui a nossa caminhada, o nosso vislumbrar daquilo que é o propósito da igreja. Para explicar aqui um pouco, bem rápido, desse texto, os discípulos, ou aquele discípulo, fez aquela declaração porque o templo era um símbolo visível da religião judaica. Todos que olhavam para o templo de Jerusalém, eles viam ali um vislumbre visível, uma coisa visível daquilo que era a religião dos judeus. Então aquela declaração daquele judeu, daquele discípulo de Jesus, era muito mais tentando se gabar por ele ser um judeu e pelo o templo ser algo visível da sua fé. O templo era uma manifestação visível da religião judaica. E ele estava olhando para o templo e dizendo: olha aí, Jesus, como esse templo é grandioso. Esse é o símbolo da nossa fé. Esse é o símbolo da nossa religião. Esse templo maravilhoso e grandioso. Aí Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Você está se vislumbrando de coisas sem importância. Nós, como cristãos, nós não temos algo visível que seja um vislumbre da nossa religião cristã. Nós não temos. Não temos um templo para a gente olhar e dizer: olha só, é isso aí que é a manifestação visível da minha religião. Nós não temos um templo para vislumbrar e dizer: está vendo? Este é o símbolo da nossa fé. Nós não temos. E aquele templo de Jerusalém ali, ou melhor, o templo de Salomão, né, que foi erguido lá em São Paulo, não tem nada a ver com a gente. Absolutamente nada a ver. Entretanto, se nós não temos um templo para mostrar ao mundo a nossa fé, a nossa religião, nós, como corpo de Cristo, juntos, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Nós somos esse templo. Não um templo feito por mãos humanas. Porque Deus não habita em tendas e nem em templos feitos por mãos. Mas Deus, através do seu Santo Espírito, habita em nós. Ele está no nosso meio e Ele habita em nós. E se nós somos esse templo de Deus, nós precisamos ser essa manifestação visível ao mundo. Nós precisamos ser essa manifestação visível. Por isso nós vamos trabalhar aqui, irmãos, nessa série de mensagens, sobre um tema que diz assim: igreja, o evangelho visível. E quero apenas deixar claro que eu peguei esse tema emprestado do livro do Mark Dever, que o tema é justamente esse: igreja, o evangelho visível. E vou me valer desse livro para a gente falar sobre todos esses temas que eu acabei de falar. Nós vamos trabalhar muito esse tema aqui e vou me valer desse livro e com certeza, irmãos, com certeza, das Escrituras Sagradas. Amém? Amém. Então nós somos esse templo visível. E voltando agora para a minha pergunta inicial: qual é o propósito da igreja? A que a igreja é chamada? Para que Deus te salvou? A igreja é você. Você crê que você é a igreja? Amém. Então qual é o seu propósito como igreja? Quero deixar bem claro, irmãos, que nós vivemos numa época, e isso a gente traz de uma tradição católica, onde nós temos a igreja como um prédio. O prédio não é a igreja somos nós, as pessoas. Por isso que
nós não podemos ser adeptos dessa ideia de nós vamos para a casa de Deus. Essa casa de Deus que era o templo não existe mais. Então, se nós somos a igreja, qual é o propósito de Deus para nós? Qual é o nosso propósito como igreja? Nós estávamos conversando sábado retrasado, sem ser ontem, sábado retrasado. Estávamos aqui conversando sobre isso. E eu notei que isso chamou a atenção dos irmãos. Eu fiz uma pergunta: qual é o principal objetivo da igreja? Qual é o principal propósito da igreja? E a resposta sobre o principal propósito da igreja que os irmãos deram era que a igreja, o propósito dela é o quê? Cuidar dos órfãos das viúvas. Eu acho que foi o Peu que falou isso. E o Robinho falou sobre pregar o evangelho, foi, Robinho? Foi, né? Então o Peu falou sobre que o principal propósito era pregar o evangelho, e o Robinho falou que o principal propósito da igreja é cuidar dos órfãos e das viúvas, porque isso é a fé. Isso é a religião, como diz Tiago. A religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E para surpresa deles, eu disse que não. Eu disse que esse não é o principal propósito da igreja. O principal propósito não é pregar o evangelho. E isso soa estranho, né? Amar uns aos outros também é mandamento. É mandamento. Eu disse para eles: não. Pregar o evangelho não é o principal propósito da igreja. Cuidar dos órfãos e das viúvas não é o principal propósito da igreja. Tanto pregar o evangelho como cuidar dos órfãos e das viúvas é aquilo que vai contribuir para o nosso principal propósito como igreja. E qual é o nosso principal propósito como igreja? O nosso principal propósito como igreja é glorificar o nome de Deus. Esse é o nosso principal propósito. Pregar o evangelho, cuidar dos órfãos e das viúvas é algo que nós fazemos para cumprir o nosso principal propósito, que é glorificar a Deus. E é isso que nós vamos falar aqui hoje à noite. 1 Coríntios 10:31 diz que quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso propósito como igreja do Senhor. Esse é o nosso objetivo enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto membros do corpo de Cristo. O nosso objetivo é glorificar o nome desse Deus. E precisamos entender isso, que nós não estamos aqui para que os nossos desejos sejam manifestados ou satisfeitos. Igreja não é um lugar para alimentar o nosso ego. Igreja não é um lugar onde eu venho buscar a minha bênção. Igreja não é um lugar onde o meu milagre vai chegar. Pelo menos esse não é o principal propósito. Você pode até receber um milagre aqui. Eu não estou dizendo que você não possa, que Deus não faça com que o milagre aconteça. Eu estou dizendo que o nosso objetivo não é o milagre. O nosso objetivo é glorificar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Esse é o nosso principal propósito. Mas como fazemos isso? Quais são as nossas atitudes que glorificam a Deus? Eu aqui listei 3 atitudes nossas como igreja que nós precisamos ter e que glorificam o nome do nosso Deus. Amém? Amém. E a primeira atitude nossa como igreja
E que quando nós cumprimos essa atitude, ou cumprimos esse propósito, nós cumprimos o nosso principal propósito, que é glorificar a Deus. E o nosso propósito que nós precisamos fazer como igreja é adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. E essa adoração, ela vem em duas facetas, por assim dizer: adoração pública e adoração individual. Na adoração pública, que é essa que nós estamos aqui fazendo, nós fazemos algumas coisas e tem alguns elementos. Na adoração pública, nós temos a leitura e a pregação da palavra, que é o que nós estamos fazendo agora. A leitura da palavra é importantíssima. A pregação da palavra é importantíssima. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Todo culto a Deus precisa ter pregação da palavra de Deus. Todo culto a Deus, toda adoração a Deus precisa ter a leitura da palavra de Deus. Se você ler Esdras, capítulo 9, você vai ver que Esdras, ele fazia uma leitura pública da lei de Deus. Paulo instrui a Timóteo para que Timóteo lisse e meditasse na palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ler a palavra no culto. E é claro que eu não estou falando apenas só do culto, porque eu estou falando no sentido público. Ainda vou falar do individual. Mas como culto público a Deus, precisamos ler a palavra. Precisamos pregar a palavra. Porque é por ela que vem a nossa fé. Bem rapidinho, abre aí em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: amém? O que diz aí? Pregue o quê? Quer seja um irmão aí, por favor. 2 Timóteo 4, 2. Pregue a palavra, incha, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda humanidade e doutrina. É isso que nós fazemos no culto. Nós pregamos a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Esse é o nosso ministério. É isso que nós fazemos quando adoramos a Deus. Nós ouvimos, pregamos, lemos, explicamos, nos doutrinamos pela palavra de Deus, lida e pregada aqui na Assembleia. E quando eu falo Assembleia, não estou falando Assembleia de Deus, Assembleia dos Santos, esse ajuntamento de pessoas que chama Assembleia. Então nós no culto, em primeiro lugar, nós lemos e pregamos a palavra de Deus. Isso é a nossa adoração pública. Em segundo lugar, na adoração pública, nós fazemos o louvor. Isso nos ensinou Jesus. Jesus estava com seus discípulos. Está relatado isso lá em Marcos, capítulo 14, versículo 26. E Mateus 26, 30. Quando eles ceiaram, quando eles participaram da ceia, o que eles fizeram? Eles cantaram um hino. Eles louvaram a Deus. O louvor faz parte do culto. E logo depois que eles louvaram esse hino, eles saíram. Mas não é isso que a gente vai fazer depois da ceia. Mas eles louvaram. Paulo escrevendo aos Efésios, o que é que ele diz? Falai entre vós
com salmos, entoando hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos no culto louvar a Deus, adorar a Deus através do nosso louvor, dos hinos. E quando fazemos isso, nós adoramos a Deus, e quando nós adoramos a Deus, nós cumprimos o nosso principal propósito, que é glorificar a Deus. Amados, o louvor é uma prefiguração do que será oferecido no céu. E aí eu vou pedir para você abrir em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Mas eu só vou pegar essa citação que ele está fazendo. Ele diz assim, ó: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É isso que vai ter no céu. Adoração. E quando nós adoramos, nós estamos pré-configurando aquilo que vai ser no céu. Ou por acaso você acha que lá no céu vai ter só uma redinha e nós vamos ficar lá dormindo e bebendo água de coco? No céu iremos adorar a Deus face a face. Aquilo que nós fazemos aqui, sem enxergar, aquele que não pode ser visto aos olhos, nós iremos fazer face a face. Iremos adorá-lo. Porque esse é o propósito. Adorar a esse Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui é uma música que a gente costuma cantar. Poderoso Deus, né? Foi tirado daqui. Não essa música, essa não foi tirada daqui. Foi tirada de outra Bíblia. Essa não. Mas esse é o nosso propósito, irmãos. Como igreja, cultuar a Deus, adorar a Deus, e na adoração a Deus tem leitura da palavra, tem pregação e tem louvor. Agora escute, preste atenção aqui. O culto é para quem? O culto é para quem? É para Deus. O louvor é uma prefiguração do que será oferecido. Preste atenção nisso. É algo que se oferece a Deus. O culto é para Ele. E eu gostaria aqui de falar o porquê que muitas músicas nós tiramos do inário. Porque muitas músicas que nós cantávamos aqui eram músicas que muito mais enchiam o nosso ego do que glorificavam o nome de Deus. Foi por isso que tiramos. Porque o culto aqui não é para nós, o culto aqui é para Deus. É o nome dele que é exaltado, é o nome dele que é louvado, é o nome dele que é glorificado. E não o nosso. Meus amados, é por isso que na hora dos avisos eu falei que nós, quando chegarmos aqui, nós precisamos participar do culto. Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Muitas vezes a gente vem para o culto e diz: eu vou assistir o culto. Pelo amor de Deus, não faça isso. No culto você não é telespectador, você é participante. Você está oferecendo a Deus este culto. Se tem alguém aqui, por assim dizer, que está assistindo esse culto, esse alguém é Deus. É Ele. Nós estamos aqui para oferecer um culto. Então, se nós viemos aqui para oferecer um culto, por que ficamos lá fora conversando? Por que não participamos desse culto? Por que não nos concentramos nesse culto? Pensemos com a nossa mente, como Paulo diz em Romanos 12, o nosso culto racional. Nós sabemos
porque estamos aqui. Nós sabemos o que é que estamos fazendo aqui. Nós sabemos quem nós estamos adorando aqui. Então, quando estivermos aqui, participemos do culto. Adoremos esse Deus que é digno, como diz Apocalipse. É digno de toda adoração, de todo louvor. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus. Louvor. Mas no culto também precisa ter oração. É por isso que geralmente a gente começa com oração e termina com oração. Quando tem a ceia, tem oração. Quando tem a oferta, tem oração. Quando a gente lê a palavra para pregação, tem oração. E para finalizar, tem oração de novo. Deus está aqui. E Ele ouve as nossas orações. Nós precisamos orar, irmãos, publicamente. E deixa eu dizer uma coisa. Falando de culto público, oração pública, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que a nossa oração pública precisa ser uma oração comunitária. Ele disse: Pai, não foi Pai meu, não é uma coisa individual, é Pai, é pão nosso. A oração pública é coletiva, não é individual. E quando nos reunirmos, nós precisamos orar a Deus no culto, na adoração, porque ela faz parte do culto. Amém? Amém. Mais rápido aqui para a gente ir e não nos demorarmos muito. No culto, além da pregação e da leitura da palavra, tem o louvor, tem a oração, tem a ceia, porque é mandamento de Deus, tem a oferta, que é voluntária, e tem batismo, quando alguém vai ser batizado, porque também é mandamento de Deus. Então no culto tem isso. É o que nós na teologia chamamos de o princípio regulador do culto. E como igreja, nós precisamos cultuar, adorar o nosso Deus. Por isso, amados, eu já falei isso e vou repetir. Quando alguém falta o culto, eu não vou lá perguntar para ele por que ele não veio. A não ser que ele esteja passando por algum problema e a gente saiba, aí sim. Mas se ficou em casa porque estava cansado, se ficou em casa porque não estava afim, se ficou em casa por qualquer desses motivos, eu não preciso dizer para você que você como igreja tem que adorar a Deus, você tem que saber. Como igreja, a sua função é adorar a Deus. E uma vez adorando a Deus, você está cumprindo a sua principal função, que é glorificar a esse Deus Todo-Poderoso. Você precisa saber disso. Que como igreja, você é alguém que tem a responsabilidade, que tem a obrigação de adorar a Deus, coletivamente e individualmente, a nossa vida como um culto. Por isso que nós lemos: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, é tudo para a glória de Deus. O seu dia a dia com Deus, o seu devocional diário com Deus, todo dia orando, todo dia lendo a Bíblia, isso aí é o seu culto particular, o seu culto individual, que vai ser refletido nos seus relacionamentos lá fora. É isso que você precisa fazer como igreja. Mas a nossa segunda atitude, porque a primeira é adorar a Deus, a nossa segunda atitude, que faz com que a gente cumpra o principal propósito, que é glorificar o nome de Deus, é a edificação da igreja. A edificação da igreja é algo que nós, como igreja, precisamos fazer. E aí, abra comigo, por favor, em Mateus 16. Mateus 16,
E nós vamos lá para a confissão de Pedro. Nós precisamos ser edificados nessa verdade. Por favor, versículo 13. Não, vamos para o versículo 16. Diz assim: Jesus já havia feito aquela pergunta, né? Quem o povo diz aí que eu sou? E aí ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde no versículo 16, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus no versículo 18 diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós como igreja precisamos estar edificados nessa verdade aqui. Jesus estava dizendo que a declaração de Pedro era a rocha, era a pedra que ele iria edificar a igreja. E quando a igreja é edificada nessa verdade, ela está cumprindo o propósito de Deus, que é edificá-la. Meus amados, você percebeu qual é a declaração de Pedro aqui? Ele diz: Tu és o Cristo. E quem é o Cristo? O Cristo é o ungido, o enviado, o Filho, o Verbo. É Ele. É aquele que quando Deus diz e haja luz, e haja firmamento, e haja tudo, é Ele, o Verbo de Deus encarnado, como diz lá em João capítulo 1, que o Verbo se fez carne, é o Criador de todas as coisas, como diz Colossenses capítulo 2, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. É esse Cristo que foi escolhido por Deus para sofrer por nós, para padecer por nós, para morrer segundo as Escrituras, para ser maldito em nosso lugar, como diz Gálatas, para nos substituir naquela cruz, para ser, meus amados, o sacrifício perfeito, conforme está escrito em Hebreus, para ser aquele que iria ser tentado à nossa semelhança, mas que não pecou, como diz Hebreus. É esse o Cristo. Esse é o Cristo que veio em carne, como disse João Batista lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. E por que ele fez isso? Porque eu e você somos pecadores. E como pecadores, a ira de Deus estava sobre nós, como diz Romanos capítulo 1. A ira de Deus desce do céu contra aqueles desobedientes. Por natureza somos filhos da ira, como diz Efésios 2. E Cristo, o Verbo, se fez carne, morreu em nosso lugar, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Aleluia. É isso que Paulo diz dele lá em 1 Coríntios capítulo 15. E por que ele fez isso? Ele fez porque Deus nos ama demais. Ele fez para cumprir aquilo sobre o amor que está falando lá em João capítulo 3, e nós conhecemos o versículo de cor, o 16. Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária que deu o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa verdade aqui que a igreja precisa estar edificada. É nisso. A igreja precisa se edificar no Evangelho. É o Evangelho que edifica. O Evangelho é Jesus na cruz, pendurado lá, o seu corpo lá pregado, o seu sangue derramado.
E as Escrituras dizem: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nenhum de nós quer isso. Nenhum de nós quer cair nas mãos desse Deus irado contra o pecado. Não quer. E é justamente por isso que Jesus veio para morrer no meu e no seu lugar. E meus amados, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Se essa verdade não nos edificar, nenhum outro ensinamento que a gente fizer aqui vai valer de nada. Não adianta nós pregarmos sobre casamento, sobre família, sobre finanças, sobre nada disso, se nós não tivermos edificados pelo Evangelho. Nada disso adianta. O Evangelho precisa me fazer entender que eu só serei alguém conforme a vontade de Deus se o sacrifício de Jesus me transformar, me lavar. É isso que nós precisamos entender. Que se você não é o melhor marido, se você não é o melhor pai, se você não é a melhor mãe, uma melhor irmã, uma melhor, seja lá o que for, você não é isso que você gostaria de ser por causa do pecado. É o pecado que não deixa você ser aquilo que você gostaria. E só em Cristo isso é possível. Por isso, irmãos, o Evangelho ele é fundamental. Porque sem o Evangelho não há edificação. Sem o Evangelho não há nada disso. E essa verdade precisa me edificar. Preciso estar firmado nisso. Jesus é o meu porto seguro, é a minha rocha, é em quem eu confio, é aquele que me salvou, é aquele que me remiu e é aquele que virá me buscar. Isso precisa me edificar, meus amados. Isso precisa. E escute isso. Edificar também é construir, crescer. Nós não podemos ser eternos bebês na fé. Precisamos crescer. Porque essa é a vontade de Deus. Porque esse é o propósito de Deus para a igreja, que ela seja edificada. E quando nós somos edificados no Evangelho, nós cumprimos o principal propósito de Deus para nós, que é glorificar o nome dele. Amém? Amém? E terceiro e último, aquilo que nós fazemos que glorifica o nome de Deus e assim cumprimos o nosso principal propósito, é a evangelização. Quando evangelizamos, glorificamos o nome de Deus. Eu estava assistindo o Dr. House, vai negócio do Dr. House. E perdoe por eu dizer isso, mas uma das coisas que eu mais gosto no House é porque ele é sarcástico. Isso é uma coisa que eu acho. Me perdoe por isso. Mas eu estava assistindo, eu até compartilhei isso com o Flávio ontem. E ele tinha salvado um rapaz que era missionário na África. E esse rapaz também era médico. E ele trabalhava com criancinhas e com todo tipo de pessoas, mas principalmente com crianças que tinham tuberculose. E ele estava com suspeita de ter contraído a doença. E ele era muito altruísta, ele não queria tomar o medicamento. Porque ele dizia assim, olha lá, tem muita gente que vai morrer porque não vai tomar. E por que eu tenho que tomar e eles não podem tomar? Por que eu sou melhor do que eles? E isso incomodou o House. Só que no final das contas ele descobre que não era o que ele pensava que era. E aí House curou ele. Como geralmente no final dos episódios ele acaba descobrindo a doença e cura a pessoa. E aí aquele homem estava curado, dando entrevista lá e tal, e o House estava com um amigo dele, o Wilson, numa sacada do hospital observando.
E aí House falou uma coisa que me deixou completamente extasiado. Ele disse assim: eu salvei a vida dele. De agora em diante, todas as vidas que ele salvar, vai vir para minha conta. E eu achei isso fantástico. Porque Deus nos salvou. E qualquer pessoa que a gente pregue o Evangelho e ela seja alcançada, vai para a conta de Deus. E não para a nossa. Porque foi Ele que nos salvou. E quando nós pregamos o Evangelho e essa pessoa é salva, não vem para a nossa conta, vai para a conta de Deus, porque foi Ele que me salvou. Então quando a gente prega o Evangelho, o nome de Deus é glorificado. Ele nos chamou para isso também. Ele disse em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em Atos 1:8 ele diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E quando fazemos isso, irmãos, nós cumprimos o principal propósito de Deus para a igreja, que é glorificar o nome do nosso Deus. É isso, irmãos. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito como igreja. A igreja existe para glorificar o nome de Deus. Seja Ele cultuando a Deus, seja Ele edificando a igreja sendo edificada, seja pregando o Evangelho, o nosso principal objetivo é glorificar a Deus. A igreja, escute isso aqui que eu vou lhe dizer. A igreja é responsável em proclamar a glória de Deus ao mundo. Eu queria terminar com uma citação de Charles Bridges. E ele diz assim: a igreja, preste atenção, a igreja é o espelho que reflete todo o esplendor do caráter divino. É o grande cenário em que as perfeições de Jeová são mostradas ao universo. Eu vou repetir. A igreja é o espelho que reflete todo o resplendor do caráter divino. O que isso significa? Qual é o caráter divino? Deus é santo. A igreja precisa refletir essa santidade. Deus é bom. A igreja precisa refletir essa bondade. Deus ama. A igreja precisa refletir esse amor. Porque a igreja é o espelho que reflete o esplendor da glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. Ela é o grande cenário em que as perfeições de Jeová são mostradas em todo o universo. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. E como igreja, nós precisamos ser o Evangelho visível ao mundo. Amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém com firmeza. Amém. Amém. Nós somos a igreja, o Evangelho visível. Como eu disse, irmãos, nós iremos trabalhar muito esse tema da igreja aqui. Hoje nós trabalhamos qual é o propósito da igreja. Iremos trabalhar os outros aspectos da igreja. Mas lembre-se, você é a igreja. Você é e precisa ser o resplendor, o espelho que reflete o caráter da glória de Deus. Você prestou atenção na responsabilidade? Você reflete a glória de Deus. Você é aquilo que o mundo vai ver do caráter de Deus. Que nós possamos cumprir o principal propósito de Deus para nós. Que nós verdadeiramente glorifiquemos o nome do nosso Deus. Fiquemos em pé.